E se a maior alegria pudesse ser encontrada bem, no pior lugar possível, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa carta escrita de dentro de uma prisão que, por incrível que pareça, é um dos textos mais alegres da história, a Epístola aos Filipenses. Uma mensagem que desafiou seu tempo e, olha, talvez desafie ainda mais o nosso. Então, a grande questão é essa, né? Como pode uma carta, escrita de dentro de uma prisão, ser conhecida como a Carta da Alegria? Parece que não faz sentido, certo? Como é que isso é possível? Para a gente entender isso, vamos tentar imaginar a cena. Pensa só, estamos lá por volta do ano 62 depois de Cristo. O autor da carta, o apóstolo Paulo. E a situação dele, bom, não era nada boa. Ele estava em prisão domiciliar em Roma. Sombrio, para dizer o mínimo. Apesar de estar preso, Paulo escreve uma carta. E não é uma carta de desespero, não. É o contrário. É uma carta de encorajamento, de gratidão, de uma alegria que parece transbordar. Ele, o prisioneiro, escrevendo para encorajar quem estava livre. É exatamente esse contraste, esse mistério fascinante que a gente vai desvendar. Mas olha, para a gente sentir o impacto de verdade dessa carta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, entender a jornada longa e difícil que levou Paulo até aquela prisão em Roma. Porque assim, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi uma saga de 4 anos praticamente. Tudo começou com ele sendo preso em Jerusalém, o que ironicamente acabou salvando ele de ser linchado pela multidão. Depois, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, num limbo total. Daí, para não ser enviado de volta para uma morte certa em Jerusalém, ele, como cidadão romano, apela para César. E aí vem a viagem para Roma, que foi um desastre, com direito a naufrágio e tudo. Só depois de toda essa odisseia é que ele finalmente chega em Roma, e é de lá, dessa prisão domiciliar, que ele escreve a carta. Certo. Então, para quem ele estava escrevendo? Bom, os destinatários eram a igreja em Filipos. Isso é importante. Foi a primeira comunidade cristã fundada na Europa. E Paulo, ao escrever para eles, tinha algumas coisas bem específicas em mente. E não era uma carta sobre uma coisa só, não. Paulo vai tratando de vários assuntos. Ele agradece por um apoio financeiro que eles mandaram, conta que, acredite se quiser, a prisão dele estava ajudando a espalhar o evangelho. Ele também aproveita para pedir unidade, humildade e dá uns alertas sobre falsos mestres. Mas talvez o ponto mais genial de todos é quando ele contrasta 2 tipos de cidadania. E para a gente sacar a genialidade disso, a gente precisa entender o contexto da galera de Filipos. A cidade era uma colônia romana, e o pessoal de lá tinha um orgulho imenso, um orgulho gigantesco de serem cidadãos romanos. Era uma questão de status, de privilégio. Essa identidade era tudo para eles. E aí que vem a grande sacada de Paulo. Ele pega essa coisa que eles mais valorizavam, a cidadania romana, e joga um conceito novo na mesa, a cidadania celestial. Ele basicamente diz, ok, essa cidadania de vocês é importante, mas existe outra muito superior. Ele força eles a repensar totalmente onde estava a verdadeira identidade, a verdadeira lealdade deles. Uma jogada de mestre. E isso nos leva direto para o coração da carta, para a filosofia que sustentava tudo isso, sabe? A convicção que fez Paulo não só aguentar o sofrimento, mas de alguma forma encontrar alegria no meio de tudo. É aqui que ele solta a frase que talvez seja a mais famosa da carta inteira. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uau! Pensa no peso disso. Uma frase que resume uma visão de mundo completa e que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre vida, morte, perda e ganho. Vamos quebrar essa frase em 2. A primeira parte. Viver é Cristo. O que isso quer dizer? Bom, para Paulo, significava que a vida dele tinha um norte, um ponto de referência absoluto. Cristo era o começo e o fim de tudo. Todas as decisões, todas as ações, tudo era filtrado e medido por esse padrão. Aí vem a segunda parte, que é ainda mais radical. Morrer é ganho. Pensa bem, a morte para ele não era o fim, não era uma perda. Era, na verdade, um upgrade, uma promoção. A chance de estar com Cristo, algo que ele mesmo diz ser incomparavelmente melhor. Uma perspectiva que simplesmente desmonta o medo da morte e coloca esperança no lugar. Tá, mas isso tudo é muito bonito na teoria, né? Como é que essa filosofia funciona na prática, no dia a dia? Paulo não estava só jogando ideias para o ar. Ele estava, na verdade, dando um guia prático de como viver essa nova identidade. A orientação dele era super direta.
Ele pede para eles viverem de maneira digna do Evangelho. E o interessante é que a palavra original em grego para isso pode ser traduzida como comportem-se como cidadãos. Ou seja, ele estava falando, ajam como cidadãos do céu, mas aqui na terra, agora. E como seria essa vida de cidadão do céu? Definitivamente não era algo passivo. Exigia 3 coisas bem claras. Primeiro, firmeza, ficarem juntos, unidos sem fraquejar. Segundo, colaboração, lutar lado a lado como um time pela fé. E terceiro, coragem, não se deixar intimidar por quem era contra eles. No fim das contas, a carta de Paulo, escrita lá daquela prisão em Roma, nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos. Para ele, a alegria não era a ausência de problema, de sofrimento. Pelo contrário, a alegria vinha de um propósito maior, um propósito que era muito maior do que as correntes nos pulsos dele. E isso, claro, nos faz pensar, onde é que a gente busca a nossa alegria? Especialmente naqueles momentos em que as correntes da vida parecem apertar mais forte.